Mais um episódio da nossa roda de conversa Raio da Circunferência. Hoje temos uma convidada especial, Giovana Cardoso, professora licenciada em Matemática, juntamente com Charles Eduardo e Evelyn Cristina. Vamos iniciar? Antes de tudo, gostaria de agradecer a professora Giovana pela presença. Seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. Obrigada também, Charles Eduardo e Evelyn Cristina, por estarem aqui mais uma vez com a gente. Vamos iniciar nossa roda de conversa, cujo tema é o artigo Implicações da perspectiva histórico-cultural para o processo educativo da matemática, onde os autores Ana Flávia Ferreira da Silva, Emily de Vasconcelos Santos e Marcos Alan da Silva Linhares. O de matemática, ele não deve basear apenas em suas concepções pessoais. Primeiramente, obrigada Aline, Charles e Cris pelo convite. Respondendo a sua pergunta, Aline, é porque sem uma teoria embasada, os professores vão fazer os trabalhos baseados nas suas próprias crenças, sem garantia de um resultado. Uma teoria bem feita, ela vai implicar em bons resultados. Então, é importante para conseguir alinhar as expectativas com a turma, os resultados da turma, diversas turmas de matemática. Professora Giovana, como que garante que essa educação transformadora continue em uma sala cheia e com pouco tempo, sem que a teoria se perca? Um questionamento, Cris. Na verdade, essa transformação não precisa ser algo tão brusco nem tão gigante. Pequenas mudanças no dia a dia já mostram essa aplicação dessa teoria, ou seja, mudar, de decorar uma fórmula para fazer uma pergunta para o aluno, trazer a realidade do aluno em pequenas coisas já é uma enorme mudança. Como que a ideia de aprendizagem social de Vygotsky contrasta com o ensino tradicional da matemática? A teoria ela defende que o aluno aprenda com o conhecimento, interagindo com outras pessoas, conhecimento de mundo. O que contrasta com a realidade atual do ensino é que o aprendizado é muito individual e o aluno aprende muito individualmente e não em coletivo. Ana, se a aprendizagem é tão social, como a teoria explica a aprendizagem dos alunos introspectivos que aprendem bem sozinhos? A teoria, Charles, ela não fala que todas as atividades do aluno têm que ser em grupos, mas que os conhecimentos dele, as matrizes, de onde vem os conhecimentos dele, sejam socialmente, sejam de uma interação social. Então, mesmo que o aluno aprenda sozinho, a lógica, as equações, tudo veio de um contexto social. Ele foi ensinado para ele socialmente. Então, ele pode aprender sozinho, mas mesmo que ele esteja fazendo os cálculos sozinhos, ele tem que saber que aquilo que ele está usando vem de um contexto mais social e não individual. Qual é a diferença da prática entre significado e o sentido em um conceito matemático? Ótima pergunta, Aline. O significado ele é relacionado a uma coisa estática, por exemplo, a definição de um triângulo. Já o sentido é como o aluno relaciona a realidade dele com aquele significado. Por exemplo, no caso do triângulo, uma pipa que o aluno solta pode ser um sentido. O aprendizado ele só é eficaz quando o aluno consegue atribuir sentidos da vida dele, os sentidos que ele compreende, ao significado que é lhe dado em sala de aula. Professora Giovana, se um aluno ele constrói um sentido pessoal que está matematicamente errado, como é que o professor ele corrige sem invalidar a experiência que o aluno teve? Ótima pergunta, Cris. Aí entra o papel do professor como um mediador. Ele vai parar de dizer para o aluno, você está errado. E vai começar a questionar o aluno, que ideia interessante, por que a gente não pode aplicar neste outro problema? Então ele usa o sentido do aluno como ponto de partida para outras investigações, para outros conceitos, para outras questões, e não necessariamente diz que ele está completamente certo. Na prática, como um professor ele pode planejar suas aulas para aplicar os princípios da teoria histórico-cultural? Bom, sobre isso, o professor ele deve organizar o ensino de uma forma que fique compreensível para o aluno.
ele deve considerar o contexto social no qual ele vem, valorizar as interações e conseguir fazer a ponte entre o conhecimento do aluno e o conhecimento científico, fazendo essa ligação para melhorar o ensino. Giovana, como aplicar a teoria em conteúdos curriculares abstratos que não têm conexão com o cotidiano dos alunos? Então, Charles, o contexto falado no artigo ele não precisa necessariamente o dia a dia do aluno. O professor ele pode trazer, por exemplo, o contexto em que aquela fórmula foi criada, o contexto em que a matemática surgiu. O contexto dessa ideia é para dar uma base para o aluno, mas não precisa necessariamente algo que ele vê no dia a dia. Como a visão de Vygotsky no processo de trilateramento ativo muda o papel do professor? Então, Aline, na teoria de Vygotsky, o professor ele deixa de ser apenas um transmissor da mensagem e ele tem um papel ativo em elaborar, em organizar os conteúdos. Então, ele começa a ter um papel mais ativo, mais importante e não apenas um mero transmissor da mensagem. Giovana, se o processo é ativo e imprescindível, como é que o professor ele consegue equilibrar o processo de mediação e a necessidade de cumprir o planejamento curricular? Então, Cris, o equilíbrio talvez esteja em mudar o foco do aprendizado. Então, o professor ele pode mudar esse planejamento que ele tem, deixar de ser uma coisa muito rígida para, por exemplo, um mapa. Ele tem um objetivo e o assunto, então ele pode ensinar os alunos a chegarem nesse objetivo mesmo que por caminhos diferentes. Então, a mudança no estilo de planejamento, no foco do planejamento, pode auxiliar nesse equilíbrio. Como a motivação e o sentido pessoal do professor para o seu próprio trabalho impactam a aprendizagem dos alunos? Então, Aline, o sentido que o professor dá para essa prática do trabalho depende do motivo dele para ensinar. Se o motivo que o professor tem é apenas financeiro, então o sentido do trabalho vai ser mais escasso, vai ser um trabalho mais só por fazer. Agora, se o sentido que leva o professor, o motivo que leva o professor a ensinar for algo para contribuir à sociedade, então o aprendizado vai ser algo mais eficaz. Giovana, na realidade, o professor tem múltiplos motivos: salário, vocação, entre outros. Como essa mistura de sentido se manifesta na sua prática diária? Essa mistura ela pode estar relacionada com o dia da aula. O salário ele pode ser um motivo estímulo para o professor começar a trabalhar, mas a sua vocação é o seu motivo gerador para continuar trabalhando e continuar ensinando. Então, se um dia o professor vai e está com vocação no máximo, está muito bem, então a aula ela vai desenvolver de um jeito mais rápido, de um jeito mais efetivo. Agora, pode ter dias que o professor esteja com a vocação mais embaixo, esse motivo gerador mais triste, então a aula ela vai ser mais demorada, ela vai ter uma eficácia menor. E assim se encerra mais um episódio da nossa roda de conversa. Muito obrigada!